Olá pessoal, hoje eu queria perguntar de qual forma podemos negar a Deus, segundo o que está escrito nas Escrituras. E se lermos as Escrituras, vamos conhecer ou ficar sabendo que podemos negar a Deus pelas obras que praticamos. Porque se praticarmos obras erradas, obras que Deus não aprova, obras que Deus não concorda, obras que estejam contrariando as sãs palavras do Senhor Jesus, isso vai provar que nós estamos negando a Deus por nossas obras. Será que isso pode continuar acontecendo? Porque muitas pessoas hoje, principalmente pastores, bispos e apóstolos, estão praticando obras que estão sendo contrárias à vontade de Deus. E se isso está acontecendo, eles estão negando a Deus por suas obras. Isso é um perigo gravíssimo, que não pode acontecer nem da sua parte, nem da minha parte, nem da parte de ninguém. Porque o nosso Deus e Pai não nos chamou em Cristo, não nos chamou no Evangelho do seu Filho, para ficarmos fazendo essas obras erradas, deliberadamente, como muitos por aí estão fazendo. E, ao fazerem isso, estão negando a Deus pelas obras erradas que praticam. Então, é hora dessas pessoas começarem a se conscientizar, começarem a cair em si, a cair na real, para que possam se purificar desse erro, para que possam retornar à sensatez e deixar de praticar esse erro, que não pode existir da parte de ninguém que está em Cristo Jesus hoje. Porque Cristo Jesus nunca negou a Deus por suas obras. Pelo contrário, ele confirmou a Deus por suas obras, porque eram obras feitas da parte do Pai. Tudo aquilo que o Senhor Jesus fez foi algo feito em concordância com Deus. Deus concordou que ele fizesse aquelas obras. Deus aprovou. Então, ele nunca negou a Deus por suas obras, pelo contrário, ele confirmou as obras que o Senhor Jesus fez, principalmente as obras que ele fez na cruz, confirmaram que ele estava agindo de acordo com Deus. Foi aprovado o que ele fez. Quando ele disse na cruz, está consumado, ele consumou toda a obra que Deus o havia confiado para fazer. E por isso, ele não negou a Deus, ele confirmou a Deus. E esse é o procedimento que as pessoas têm que ter hoje. As pessoas que estão na igreja têm que ter isso em suas vidas, têm que fazer isso. Têm que realizar obras que comprovem que elas estão em Deus, e não obras que negam que elas conhecem a Deus. É assim que tem que ser. É assim que as pessoas têm que se conscientizar hoje em dia. Porque, infelizmente, hoje, muitas pessoas estão negando a Deus por suas obras. E essas pessoas que estão hoje negando a Deus por suas obras, todas elas têm a mente e a consciência corrompidas. Chegam a esse ponto. Tudo por consequência de estarem negando a Deus por suas obras. Então, Deus e Cristo Jesus não querem que ninguém faça mais isso. Eles, tanto Deus como o Senhor Jesus, estão nos exortando através das Escrituras para não fazermos mais isso, não cometemos mais esse erro. É hora de parar com isso.
Porque hoje, infelizmente, nas denominações, existem muitas obras sendo praticadas que estão fazendo as pessoas que as praticam negarem a Deus por suas obras. Construir templos feitos por mãos humanas é um erro. Exigir dízimos é outro erro, que nega, quem pratica esses erros estão negando a Deus por suas obras, porque essas são obras erradas. Quem deturpa as Escrituras também faz o mesmo. Quem desfaz o escândalo da cruz também está fazendo o mesmo. Quem está anulando a graça também faz o mesmo. Quem está transformando a graça de Deus em libertinagem também faz o mesmo. Enfim, são várias obras que são feitas por aí nas denominações que estão negando, as pessoas que estão praticando essas obras estão negando a Deus. E muitos não se deram conta disso ainda. Não perceberam, não atentaram para isso ainda. Então, é necessário falar sobre esse assunto, porque ainda há tempo de corrigir esse erro, de corrigir essa falha que está impedindo a igreja de progredir. É isso que está acontecendo. Então, nós não podemos ser coniventes com esse erro, não podemos participar desse erro, nem ser cúmplice, não podemos ficar passivos diante desse erro. Não podemos consentir com esse erro em tempo algum. É necessário que possamos nos estimular uns aos outros para que possamos corrigir esses erros. Ainda há tempo de fazer isso. Ainda há tempo de retornarmos à sensatez e se livrar desses laços do diabo, digamos assim. Porque o que ele mais quer, o que o diabo mais quer é que isso continue acontecendo. Ele quer que obras erradas continuem acontecendo. Ele quer que as pessoas estejam negando a Deus por suas obras. Isso interessa para ele. Mas não interessa nem para você nem para mim continuarmos com esse erro. Então, nós temos que nos situar, voltar a retornar à sensatez, ver onde estamos errando, onde estamos caindo e voltarmos às práticas das obras certas, obras aprovadas, obras que Deus concorda e estejamos praticando dia após dia. Isso sim é que nós devemos fazer. E não fazer o contrário disso. Tem muitos fazendo o contrário disso. Infelizmente, chegou a esse ponto. Então, essa mensagem para exortar os irmãos a não praticarem mais obras que possam levar você a negar a Deus por suas obras erradas que estão fazendo. Então é isso que nós devemos entender. E esse texto aqui fala sobre isso. No tocante a Deus, o texto diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Muitas pessoas realmente professam conhecer a Deus. Professam que conhecem a Deus. Muitos pastores, bispos, apóstolos, presbíteros, diáconos, você e eu, podemos professar que conhecemos a Deus. Isso podemos dizer quantas vezes quisermos. Mas o texto continua, não parou por aí. Professar que conhecer a Deus é algo bom. Mas o texto não para por aí. O texto continua dizendo: entretanto, o negam por suas obras. Não adianta eu professar a Deus com a minha própria língua. Não adianta eu professar que conheço a Deus com a minha própria língua, com a minha própria boca, com a minha própria voz, se as obras que eu pratico negam o que eu disse. E muitos estão nessa condição hoje. Muitos estão negando a Deus por suas obras. Podem falar com a boca que conhecem a Deus, mas as obras erradas que eles praticam negam que eles conhecem a Deus. Negam mesmo. Esse texto é muito bem claro, esclarece isso. Porque isso está acontecendo hoje.
Então ele continua dizendo aqui, ó. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis. Essas pessoas que negam a Deus por suas obras são pessoas abomináveis aos olhos de Deus. São desobedientes, não obedecem a Deus. Desobedecem, são insubordinados. Não querem se submeter à obediência de Deus em tempo algum, são desobedientes. E continua dizendo, e são reprovados para toda boa obra. Quem os reprova para toda boa obra? O próprio Deus, a quem eles professam conhecer, mas o negam por suas obras. Esse Deus reprova eles para toda boa obra, eles são reprovados para toda boa obra. Toda boa obra é a obra aprovada por Deus que nós devemos praticar. Toda boa obra é a obra que Deus concorda que nós devemos praticar. Se fizermos o contrário disso, estamos errando. Se estivermos fazendo obras más, obras erradas, estaremos errando. Mesmo que estejamos confessando a Deus com nossas bocas, com nossas línguas, mas o estamos negando por nossas obras, então nós somos reprovados para toda boa obra. É isso que ele está dizendo aqui de forma bem clara, para esclarecer os irmãos daquela época. Na Epístola de Tito, esse texto está escrito na Epístola de Paulo a Tito. Então, é importante sabermos disso, nessa época em que estamos vivendo agora. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, ou seja, os judeus. Então ele fala sobre isso aqui. Essas pessoas estão fazendo coisas erradas, porque ele continua dizendo aqui, ó, é preciso fazê-los calar. É preciso fazê-los calar. Por que é preciso fazê-los calar? Porque eles estão fazendo coisas erradas. Qual é essa coisa errada? Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Essa é a obra errada. E existem muitos hoje que estão nessa mesma condição. Estão ensinando que não devem por torpe ganância, pela ganância do dinheiro, principalmente. Veja se não é isso que está acontecendo hoje. Veja se homens que hoje estão professando conhecer a Deus não estão fazendo isso hoje. Estão fazendo essa obra errada. Dá para perceber, você pode notar quem são essas pessoas. Claramente. Mesmo que elas professam conhecer a Deus, elas estão o negando por essas obras, que são obras erradas, que não podem existir no corpo de Cristo, que é a igreja, em tempo algum. Então, isso é muito sério. E, infelizmente, hoje, muitos estão fazendo isso deliberadamente, de propósito. Porque ensinar algo por torpe ganância traz lucro financeiro, traz muito dinheiro para a conta bancária de muitos que estão por aí hoje. Muitos pastores, bispos e apóstolos, infelizmente, caíram nesse engano, nessa coisa errada. E mesmo que eles professem com alto e bom som que conhecem a Deus, eles estão negando por essas obras. Então, é isso que está acontecendo hoje. Essa é a realidade que está aí. Nós podemos ver claramente. Nós podemos notar, nós podemos perceber quem são essas pessoas. Porque eles fazem isso de forma muito evidente, de forma explícita. Eles não fazem isso escondido, eles fazem isso às claras, diante de muitas pessoas. Muitas pessoas testemunham isso. E, às vezes, apesar de testemunharem isso, continuam ali. De certa forma, eles estão consentindo com esse erro. Então, é isso que deveríamos continuar fazendo,
Não, não é esse o procedimento. O Senhor Jesus não te chamou para isso. Você não foi comprado para compactuar com isso, com esse erro, em tempo algum. Então eu espero que você possa encorajar, estimular, incentivar os irmãos que você conhece a pararem com isso. Ainda há tempo disso acontecer. Mas se eles não quiserem, aí é problema deles. Eles é que vão dar conta disso no juízo naquele dia. Você tem que fazer a sua parte. Eu estou fazendo a minha parte aqui. Porque hoje, talvez eu nem precisasse falar sobre isso. Eu poderia falar de outra coisa. Contar piadas, cantar músicas, fazer qualquer outra besteira aqui. Mas não é esse o propósito. O propósito é falar a respeito disso hoje. E isso foi falado para esclarecer muitas pessoas hoje sobre essa questão. Porque isso é algo que está escrito. E se está escrito, tem que ser falado, tem que ser ensinado. As pessoas têm que receber isso, esse ensino, para a edificação de sua própria vida em Cristo. E a vida de uma pessoa só vai estar edificada em Cristo se ela parar com essas obras erradas. E eu espero que seja isso que aconteça com você e comigo, como pessoas que estão no corpo de Cristo, como igreja. Então eu espero que essa mensagem possa servir, possa ser útil para alguém hoje. Essa mensagem é uma mensagem que vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas. Eu espero que todos recebam essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém.